Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que hoje estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Último domingo do mês da juventude, encerramos o mês com muita alegria e de que possamos ser usados cada vez mais para fazer a vontade do Senhor. Deus nos escolheu jovens para adorá-lo, para sermos sua imagem e semelhança. Vamos celebrar esse amor porque Ele nos amou primeiro. Reúna sua família e junte-se a nós para adorar a Deus. Lá no Salmo 100 diz: Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graça e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, vem agora, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, paz, segurança, proteção. Enfim, te agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Só tenho gratidão ao Senhor por o Senhor estar me dando saúde e proteção num momento tão difícil em que estamos passando nesse mundo. Peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada um que está assistindo esse culto, a cada um de sua família, abençoando, nos livrando, abençoando todos nós, Pai, dando saúde e proteção. Peço, Senhor, pelo alimento de cada dia, que o Senhor não nos deixe faltar esse alimento de cada dia. Te agradeço pelo alimento de cada dia. E peço, Pai, que o Senhor esteja nos dando sabedoria para agir com toda essa dificuldade, com todo esse momento difícil em que estamos passando. Abençoe cada um e dê sabedoria também para entender tudo que for falado no culto, na palavra, em tudo. Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4,
versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Salmo 86, versículo 11. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Conceda-me pureza do coração, para que eu honre o teu nome. Vamos orar, clamar pela nossa nação, pelo Brasil. Estamos orando pela nossa nação. Os batistas brasileiros estão mobilizados orando pelo Brasil e nós continuaremos clamando pela nossa nação. Queremos começar setembro mobilizados, orando numa grande vigília de oração, começando no dia 1º até o dia 7 de setembro. Na segunda-feira, dia 7 de setembro, faremos uma vigília de oração por um período de 7 horas, do meio-dia até às 19 horas, até 7 da noite. Estaremos na sala de oração pelo Brasil, na Junta de Missões Nacionais, missõesnacionais.org.br/sala de oração. Nós vamos nos reunir para clamar ao Senhor. Esteja conosco, venha orar conosco, vamos orar pela nossa nação. Mês de setembro, primeira semana de setembro, os primeiros 7 dias, 7 dias de oração pela nossa pátria. Estamos juntos, vamos avançar, porque Ele nos amou. Boa noite, irmãos. Nossa campanha missionária começou com tudo. Louvado seja o Senhor por isso. E estamos com algumas estratégias sendo realizadas. Temos a nossa campanha de reciclagem, com a iniciativa da irmã Adriana, agora os nossos adolescentes jovens sendo contagiados. Estamos recolhendo qualquer tipo de alumínio descartável e papelão, ajudando o meio ambiente também. E aqueles irmãos que não puderem deixar no templo, entre em contato conosco, junte aí, participe. E também temos o nosso bazar missionário que está sendo movimentado nos grupos de WhatsApp. Outros irmãos estão se despontando para usar seus talentos na obra missionária. Participe você também. É tempo, Igreja Batista do Parque São Mateus, de se levantar, de se despertar para a sua real missão. Nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens precisam aprender missões, precisam viver missões. E é responsabilidade da igreja ensinar isso para eles. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amar, multiplicar, orar e repartir. Não se esqueça de participar da nossa semana de oração, começando no dia 1º até o dia 7, pelo YouTube, no canal da Junta de Missões Nacionais. Estaremos participando junto. E no dia 7, encerrando com a vigília de oração, começando às 12 horas até às 19 horas. Temos que manter viva a nossa visão missionária. Faça missões, seja um missionário, transmita o amor. Vamos juntos estar orando por missões neste momento. Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor venha estar cuidando, Pai, dos missionários, aqueles que estão no campo, Pai. Venha estar abençoando suas famílias e que eles venham ter todos os recursos possíveis, Pai, para fazer o trabalho que o Senhor colocou no coração deles, Pai. Te abençoe muito a vida deles, Pai, que eles venham estar alcançando muitas almas para o Senhor. E que nós possamos fazer nossa parte também. Sermos missionários aonde estivermos, Pai. E que possamos entender o Teu chamado individual que o Senhor nos deu. Para onde podemos estar, aonde devemos estar, Pai. Para estar proclamando a Tua palavra. E eu te peço que o Espírito Santo do Senhor venha estar tocando nos corações de cada uma das pessoas que forem ouvir a Tua palavra.
Eu te agradeço, Senhor, por mais uma campanha, que possamos ultrapassar o nosso alvo, Pai, e venha estar ajudando esses missionários, Pai, que precisam da ajuda financeira, e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem sustentado cada um desses missionários. Eu te agradeço, Pai, por mais um dia, te agradeço por essa igreja, Batista Parque São Mateus, que o Senhor está abençoando cada um, Pai, e que cada um venha ter um coração generoso para estar podendo ofertar, Pai. E muito obrigada, Senhor, que o sustento do Senhor tem vindo, Pai, e não tem faltado nada. Eu te agradeço por tudo, Pai, que mesmo nas horas difíceis, nos momentos de dificuldade, nós podemos contar com o Senhor em todos os momentos e confiar que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida atrás. A escravidão
vamos estar ouvindo o nosso ministério de louvor com os cânticos inspirativos, cantando a Deus, que é o único de todo merecimento, é o único de todo louvor, de toda adoração. Poder
irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Olá, Igreja Batista do Parque São Mateus. Olá, juventude da Igreja Batista do Parque São Mateus. Aqui quem fala é o pastor Felipe Guerra. Eu sou pastor de jovens e também da área de adoração lá da Igreja Batista do Parque Rio Branco. É uma alegria para a gente estar aqui junto com vocês. Eu louvo a Deus pela oportunidade que vocês estão me dando e espero, de fato, que esse tempo seja um tempo de alegria, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de evolução, que seja um tempo onde você consiga aprender de Deus, amar a Deus e fazer coisas diferentes acerca do que Deus deseja para a sua vida. Amém? Nós estamos pregando hoje e hoje vai ser uma alegria poder pregar para vocês num texto e falando sobre um tema que eu gosto tanto, ok? O tema de vocês é identidade. E a divisa de vocês está lá em 1 Timóteo 4,12, que fala assim: não deixe que ninguém o despreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Nossa, é muita coisa e é algo fenomenal poder pensar nessas coisas acerca de quem Deus é, acerca de quem você deve ser e acerca de como você deve se portar em relação a tantas e tantas oportunidades que se tem de fazer o que é certo e também de se fazer o que é errado. Beleza? Nós vamos conversar hoje. O texto que eu quero usar com os irmãos é um texto também muito bom. Estou me acertando aqui na cadeira para poder ficar com vocês. Mas o texto que a gente vai utilizar hoje é um texto também muito importante, muito interessante. E eu queria que você pensasse nele, trabalhasse ele. E se você puder, pega aí um marca-texto, marca na sua Bíblia, porque esse é um dos textos, um daqueles textos na Bíblia, onde a gente precisa riscar, deixar aceso, sabe? Botar um neon, marcadores e tudo mais, para que a gente possa, de fato, entender, avaliar e aplicar na nossa vida as verdades bíblicas. Eu queria que, sem mais delongas, você abrisse a sua Bíblia aí em Romanos. E nós vamos ler um texto que eu tenho certeza que você conhece. Se bobear, você deve saber até de cor esse texto. Por quê, pastor? Porque é um texto muito, mas muito conhecido. Você já deve ter escutado uma dúzia de pregações sobre esse texto, mas é um texto muito relevante para a nossa vida, muito relevante para a sua vida cristã e vai falar muito de acordo com a sua identidade. Esse texto é um texto de Paulo para os romanos e algumas características são importantíssimas. Paulo foi alguém fenomenal, excepcional diante de Deus. Foi alguém que trouxe ensinamentos para a gente, escreveu quase a metade do Novo Testamento. Foi alguém que Jesus arrebatou para si, que trouxe para si, não arrebatou no sentido de levar para o céu não, mas que tomou do mundo para si, e foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, e é importante você entender o que esse homem fala para uma comunidade, para a comunidade romana, que é uma das comunidades referências para o mundo em muitas coisas, principalmente no direito. O direito romano é utilizado até hoje como base para o que se sabe de direito, para que se entende, para aquilo que se entende de direito hoje em dia. Então, Paulo fala para uma comunidade culta, Paulo fala para um povo de costumes muito rígidos e firmes, e ele fala sobre algo impressionante. Ele está falando para a igreja que está em Roma, e é algo impressionante o que Paulo fala para a gente em Romanos, capítulo 12, ok? Nós vamos ler o versículo 1 e 2, mas eu quero me deter hoje. Eu vou falar somente do versículo 2 com os irmãos, ok? Eu tenho o desafio de tentar compartilhar com os irmãos algo que Deus já tem ministrado ao meu coração, já tem trazido ao meu coração há algum tempo, que é sobre falar do amor dele, sobre viver o amor dele, mas é sobre a questão de não se aculturar, não deixar que as coisas de fora entrem para dentro da nossa cabeça, para o nosso coração e mudem a forma da gente pensar, de tal forma que a gente abandone aquilo que é de Deus e passe a pensar de forma contemporânea. Entendam isso, que eu não quero ninguém, eu não estou falando de ser bitolado, eu não estou falando de ser alguém que não consegue avaliar a realidade, mas eu estou falando de ser alguém que de fato ama a Deus sobre todas as coisas, que ama a Deus sobre todas as situações. Beleza? Vamos juntos? Vamos ler o texto de Romanos 12. Olha, o texto fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E agora o versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos entender o que esse texto está querendo dizer para a gente. E eu tenho um ditado muito legal que eu aprendi no momento de discipulado pessoal, num discipulado que a gente chama de X1. O que é X1? É quando uma pessoa está discipulando você sozinho, é você e ele ali, e você tem a oportunidade de falar algumas coisas, de ouvir algumas coisas, de mostrar o seu ponto de vista acerca de algumas coisas, e também de escutar o ponto de vista da pessoa acerca daquilo que ela está dizendo. E é um momento riquíssimo, um momento de crescimento. Eu fui grandemente abençoado pela vida de algumas pessoas que fizeram isso comigo, que me trouxeram para o momento de discipulado pessoal. Hoje eu tenho sido discipulado pelo pastor Isaías e tem sido bênção na minha vida. Mas essa frase especificamente eu recebi de um discipulador chamado Rafael Peçanha. Ele é um homem de Deus, é alguém que me acompanha, alguém que eu tenho contato até hoje. Mas ele está morando lá em Manaus. Eu tive como missionário lá há um tempo. Eu não sei se vocês da igreja, se os irmãos da igreja conhecem o testemunho acerca do tempo que eu fui missionário no Amazonas. Mas nesse tempo que eu fui missionário, esse homem me discipulou. Ele é um jovem também, e ele me discipulou, e ele me ensinou uma coisa que eu guardei para minha vida até hoje. Ele me falou uma coisa assim: olha, o que você fala, Felipe, aquilo que você diz é quem você deseja ser. Porque o que você é está muito claro naquilo que você faz. Então, eu interpretei isso. A frase é: o que eu digo é quem eu quero ser. O que eu faço é quem realmente sou. O que eu digo é quem eu quero ser. E o que eu faço é o que realmente eu sou. Então, vamos falar uma coisa, vamos pensar acerca dessa frase. O que essa frase tem para dizer para a gente? O que a gente pode entender? Olha, tem como eu amar alguém e não demonstrar amor? Tiago fala que uma fé sem obras é uma fé morta, é uma fé vazia. Ele até fala o seguinte: mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé com obras, e a gente vai ver qual que vale mais, qual que tem mais valor, qual que tem mais relevância. Entende isso? Se você não fizer nada com aquilo que você sabe, com aquilo que você entende, é bem capaz de você não ser aquilo que pensa ser. Então, esse texto vai falar pra gente algo impressionante. E eu queria que você acompanhasse comigo a minha linha de raciocínio. Eu cortei esse texto em 3 lados, em 3 pedaços, em 3 partes. E eu quero conversar contigo sobre cada uma delas de forma isolada. Só que eu não vou trazer aqui uma análise hermenêutica e teológica profunda acerca de cada palavra, eu não vou fazer exegese de cada verbete, eu não vou trazer para você detalhes lá do grego, não vou trazer isso agora para você. Eu queria que você pensasse aí, olhando para sua Bíblia, pensando nas coisas que você sabe, nas coisas que você entende. Talvez poucos de vocês vão conseguir pegar algum texto no grego e puxar lá uma tradução. Eu sei que hoje com o Google é mais fácil fazer isso, mas não é tão simples assim, não é só pegar lá, qual é o texto no grego, o que significa, não é assim. Também precisa de uma análise histórica, precisa de uma análise cultural, e não é tão fácil assim, não é tão claro assim, e a gente não vai fazer isso agora, mas eu queria que você olhasse para o seu texto assim e pensasse comigo. A primeira parte que a gente vai pensar é a seguinte: não vos conformeis com este mundo. O que você acha que Paulo está querendo dizer para uma igreja em Roma que vai falar o seguinte: não vos conformeis com esse mundo? O que é se conformar? Primeiro, conformar, eu queria pensar contigo assim: imagina água, um pouco de água. Se você tiver um copo com formato quadrado, tá? Na sua casa, e você colocar a água dentro do copo quadrado, a água ficará com a forma quadrada. Se você pegar um vasilhame daquele bem arredondado, sabe? Bem arredondadinho, tem umas jarras de suco que são bonitas, elas parecem uma bolinha lá embaixo. Elas são lindas. Se você pegar a água e colocar ali dentro, a água vai ficar com formato arredondado. Se você colocar num formato cilíndrico, num canecão normal, essa água terá um formato cilíndrico. Então, a água se conforma, ela se adequa à forma ou ao recipiente que ela está. Dessa forma, o que Paulo está dizendo é para você não ser forjado ou moldado pelo mundo ao seu redor, pelo mundo que você vive, por este mundo. Sim, pelo mundo contemporâneo, por tudo isso que você está vendo.
Tá, Felipe, eu não entendi muito bem, pastor, é complicado o que você está dizendo, eu não estou conseguindo compreender. Olha, não entenda o padrão de justiça como o padrão de justiça de Deus. Não entenda que a justiça que o mundo faz é a justiça que Deus deseja que seja feita. Não entenda que a liberdade que o mundo prega é a liberdade que Deus deseja que você exerça. Não entenda que o amor que o mundo prega, a forma de amar, o jeito, o conceito de amor que o mundo prega, seja o conceito que Deus tem para sua vida. Não se conforme, não se adeque à forma, não se adeque àquilo que o mundo diz. Sabe, o mundo muda as coisas. O mundo adapta as coisas, ele vai evoluindo as coisas, como se algumas coisas perdessem o sentido, perdessem a forma. Sabe, a justiça de Deus excede a justiça mundana. Eu estava assistindo um filme um tempo atrás, não sei se você já assistiu aquele filme, A Cabana, e tem uma cena muito importante, eu dei até aula sobre esse filme, para minha turma lá no Colégio Batista. Eu sou professor de educação cristã no Colégio Batista Fluminense, e eu dei aula lá. Eu falei sobre esse filme porque esse filme tem uma pegada bem pesada, ele fala sobre conceitos e sobre coisas bem pesadas, apesar de não ser um modelo teológico. Não dá para olhar para aquele filme e entender teologia acerca dele. Não é a proposta do filme, não é a proposta do autor. O autor não tem uma teologia bem definida e não tem uma teologia reformada sólida na palavra de Deus, biblicamente falando, mas esse filme traz uma abordagem muito legal acerca de algumas coisas importantes para a gente pensar. E tem uma cena que o autor principal, que o ator principal, o protagonista, ele se coloca na posição de julgar outras pessoas. E um personagem que quer dizer a sabedoria, que representa a sabedoria, fala assim para ele: você quer julgar? Você entende que você julga as coisas? Quando que você diz que uma pessoa é culpada? Ele falou assim: quando uma pessoa faz mal a alguém que eu gosto. Ele, beleza. E quando que uma pessoa é livre, é inocente? Quando é alguém que eu gosto e faz alguma coisa e aquilo pode ser remediado. Aí ela falou: então, basicamente, o seu conceito de justiça está baseado no que você gosta. E você não falha, você não erra. Ele falou: eu erro. Então, qual é a garantia de que a sua justiça será uma boa justiça? Ele não conseguiu responder, até o ponto que ele começou a ser questionado, e ele colocou o problema do mundo todinho na conta de Deus. Deus é culpado por todos os males e por todos os maus, por todas as coisas ruins que acontecem. E aí, a personagem que representa a sabedoria fala para ele: então Deus é culpado? Acontecem coisas ruins porque Deus quer, porque Deus deseja e porque Deus faz acontecer. E ele fala assim: é isso que acontece. E ela fala assim: então vamos fazer o que você acha que Deus faz. Pegou os dois filhos daquele personagem, colocou na frente dele e falou assim: escolha um filho para ir para o céu e outro filho para ir para o inferno. E aí aquele personagem falou: não, eu não posso. Ele falou: não, é tão fácil para você julgar e é tão fácil para você fazer o que Deus diz que faz ou o que você pensa que Deus faz. Escolha um filho para ir para o céu e outro filho para ir para o inferno. E vai ser muito fácil a gente definir isso. Faça isso. E aí aquele personagem falou: não é assim. E aí a sabedoria começou a falar todos os erros e todos os defeitos dos filhos e começou a colocar na cabeça dele. Ele falou assim: para, os meus filhos são culpados, mas me leve no lugar deles. Me leve no lugar deles. Me condene. Faça com que eu sofra e salve meus filhos. E aí aquela personagem que é a sabedoria virou para ele e falou assim: é exatamente isso que Deus fez. Deus abriu mão de si, mas para valer a justiça dele, ele condenou o seu filho para salvar todos os outros. É exatamente isso que Deus faz. Pode existir males inúmeros no mundo, mas isso não quer dizer que Deus orquestre todas essas coisas. Vamos parar de pensar que a justiça que o mundo prega é a justiça que Deus tem que fazer. Vamos parar de pensar que a nossa igreja, a nossa casa, a nossa juventude, que a nossa vida tem que andar de acordo com aquilo que o mundo diz. Pelo contrário, nós somos chamados para viver a contramão do mundo. Se você já leu o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ficar impressionado com o que Jesus manda fazer, porque ele manda você ir na contramão do mundo a todo instante. A todo instante.
Não se conforme com o conceito de liberdade do mundo. Ser livre não é fazer o que você quiser, porque liberdade sem limites não existe. Quando não existe limite, o conceito de liberdade se perde, ok? Porque se não houver limites, se não houver demarcações, você não consegue saber o que é ser livre. Se o mundo já é aberto, imagine, eu não sei se você joga alguma coisa, tá? Mas eu vou pegar o nome de um jogo aqui que talvez você conheça. Existe um jogo chamado Free Fire, que é um jogo de mundo aberto. Você pode ir para qualquer lugar, é diferente do Mario Bros, que você só pode ir para frente. E é diferente de alguns outros jogos que você só pode ir em alguma direção e a partir dali você não tem como caminhar. Por exemplo, o CS. CS não é um jogo de mundo aberto. CS é um jogo que você tem um limite para poder ir e dali para cá você não consegue. O Free Fire, por exemplo, é um jogo de mundo aberto. Você pode caminhar para qualquer lado que você quiser, tá? É claro que depois que ele começa a encurtar, você vai ser morto lá pela zona de perigo, mas você pode ir para qualquer lado. O conceito de liberdade se tem a partir de limites. Quando se tem limites, se entende liberdade de ultrapassar esse limite. Só que o que o mundo diz é que você não precisa ter limite nenhum. Você pode fazer o que você quiser, da forma que você quiser. E as pessoas não podem interferir nisso. Cara, isso é errado. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que a palavra de Deus traz pra gente. Pelo contrário, a palavra de Deus tem limites muito bem definidos. E nós precisamos entender que ser livre é ter a condição de escolher. Não o poder de fazer aquilo que a gente deseja, na hora que a gente deseja. Imagina que cada pessoa que você conhece fizesse aquilo que quer, na hora que quer, independente da vontade dos outros. O mundo seria uma grande anarquia. E isso traria muito mal para o mundo. Uma outra coisa é o conceito de amor. Olha, o conceito de amor do mundo é um sentimento, sabe? É algo que brota, algo que você não tem como resistir, é algo que ultrapassa o seu entendimento, que avassala os seus hormônios, o seu corpo, que arrebata a sua alma e que faz você pensar longe daquilo que você gostaria de pensar. O amor para o mundo é algo que é muito poderoso e que ultrapassa a racionalidade, e o amor de Deus é completamente diferente. O amor de Deus é um amor racional. O amor de Deus é um amor que está baseado em princípios, em ações e não em sentimentos somente. Eu não estou falando que Deus não nos ama de forma sentimental. Eu estou dizendo que Deus nos ama com ações, com atitudes. Deus nos amou quando entregou o seu Filho por nós. Deus nos amou quando primeiro veio nos libertar, mesmo que a gente não o conhecesse. Deus nos ama quando insiste em nos perdoar, mesmo a gente errando todo dia nas mesmas coisas. Deus nos ama quando Ele deseja estar próximo de nós, mesmo quando a gente não deseja estar perto dele. Deus nos ama mesmo quando somos infratores. Deus nos ama mesmo quando merecemos a morte. E Ele pega o Filho dele e coloca para morrer em nosso lugar. Deus nos ama de forma racional. E o amor da Bíblia é um amor baseado em ações. É um amor baseado na decisão. É um amor racional, que vai gerar o amor relacional, que vai gerar sentimentos e até desejos. De fato vai. O amor de Deus não é o amor do mundo. Não se conforme e tente olhar para Deus tendo o amor do mundo como referência. Se liga nisso, porque isso é importante. Não sede conformados com esse mundo. Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo corte. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Primeira coisa que você precisa, entender que é necessário mudar a sua mente. Entender que é necessário adequar a sua mente. Entender que é necessário estar de acordo com a vontade de Deus. Se você não entender isso, você não vai conseguir dar os próximos passos. Você precisa entender que o que o mundo entende como sendo justo não é de fato justo. O que o mundo entende como sendo liberdade não é de fato liberdade, é libertinagem. Quando o que o mundo entende como sendo amor não é de fato amor, é qualquer outra coisa menos amor. Entenda isso. Se você não entender que é necessário transformar a sua mente, se você não entender que é necessário mudar a sua forma de pensar, você nunca conseguirá atingir a identidade de um filho de Deus. Nunca conseguirá alcançar a estatura da medida do caráter de Cristo. Você nunca conseguirá, de fato, reproduzir a vida de Cristo, reproduzir Cristo e merecer ser chamado de cristão. Entenda que é necessário. Segundo, busque na palavra de Deus essa renovação. Olha, mais do que entender que é necessário, cara, você não pode pegar e ir para grandes pensadores e buscar a alteração da sua mente na ótica de grandes pensadores.
Porque o Espírito Santo já trouxe para você uma forma de pensar. O Espírito Santo trouxe para você a forma de entender. O Espírito Santo está dentro de você e vai te ajudar a alterar as coisas, alterar o seu pensamento e mudar a sua história. Então, busque na palavra de Deus, busque na Bíblia a renovação. Tem muita gente que está pedindo coisas absurdas da Bíblia, que está buscando coisas absurdas na Bíblia, que arranca texto da Bíblia, que acrescenta coisa na Bíblia, e isso não é normal, isso não é bom, isso é danoso. E Apocalipse vai falar de forma muito pesada acerca de quem acrescenta coisas na Bíblia, de quem tira coisas da Bíblia, de quem chama o bem de mal e de quem chama o mal de bem. Fica ligado nisso, busque na Bíblia. E por último, e não menos importante, pague o preço dessa transformação. Olha, você precisa entender que é necessário, você precisa buscar na palavra de Deus essa renovação e você precisa pagar o preço para isso. E pagar o preço para isso é não buscar lá fora um entendimento ou um conhecimento que você vai encontrar na Bíblia. Pagar o preço para isso é enfrentar a sociedade e buscar na palavra de Deus e não no conselho de grandes pensadores da sociologia, da psicologia, da geografia atual, de tantos outros antropólogos, sociólogos e tantas outras logias da vida, o entendimento acerca daquilo que é de fato bom, daquilo que é de fato aplicável. Se você busca a identidade de Deus, se você busca a identidade de cristão, se você busca a identidade de filho, de embaixador, de mensageira, de alguém que de fato expressa, exprime, mostra, contagia o mundo com princípios e vida de Deus, você precisa buscar na palavra de Deus aquilo que ela diz. Se você não pagar esse preço, se você não for através da palavra de Deus, se você não refutar o mundo pela Bíblia, se você não refutar o mundo e os conceitos atuais pelos conceitos imutáveis, pelos princípios imutáveis da palavra de Deus, olha, você vai perder, você não vai conseguir revelar uma identidade de cristão. Você não vai conseguir revelar uma identidade de filho de Deus. E é importantíssimo que você o faça. Porque se você não o fizer, toda a sua vida ao lado de Deus deixou de ter sentido. Você precisa pagar o preço da sua transformação ou da sua vida para com Deus. E o último corte nesse texto eu queria fazer é o seguinte. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do seu entendimento. E por último, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, algumas coisas são muito importantes, tá? Primeiro, a vontade de Deus não vai parecer boa para todo mundo. Por quê? Porque o mundo despreza a sabedoria de Deus. O mundo despreza, o mundo navega contra, o mundo, ou quer dizer, o amor de Deus, a palavra de Deus nos mostra ou nos faz caminhar na contramão daquilo que o mundo diz. As coisas boas para Deus não são as coisas boas para o mundo. As coisas boas para o servo de Deus não são as coisas boas para o mundo. Questões, por exemplo, como ouvir uma música secular. E eu tenho jovens que me perguntam assim, pastor, é bom ouvir uma música, é pecado ouvir uma música secular, uma música de outros grupos, uma música de uma banda boa, é pecado fazer isso? E eu olho para ele e falo assim, por que você está me perguntando isso? Ah, porque eu amo a Deus, mas eu não queria deixar de ouvir essa banda. Eu falei, então é pecado. Por quê? Porque se o seu amor a Deus não te faz largar uma banda, vai ser pecado para você. Porque a banda está em primeiro lugar do que Deus. A sua vontade está em primeiro lugar do que Deus. Entende que algumas coisas são parte do princípio e não unicamente, exclusivamente da ação? Paulo vai falar sobre isso e ele vai falar assim, tá, se para algum irmão é escandaloso comer carne, não coma carne na frente dele, porque você vai atrapalhar o seu irmão. Se você vai comer alguma coisa, você vai fazer algo e aquilo, de alguma forma, no teu coração, te escandalizar, te incomodar, se sua consciência pesar, se você achar que Deus está se incomodando, cuidado, porque isso pode ser pecado para você. E não necessariamente ser um pecado para uma outra pessoa. É diferente de alguns pecados na Bíblia que são taxados. Não matarás, sabe? Não furtarás. Coisas que estão taxadas, que são pecados
direcionadas, que não dá para ter dúvida. Mas existem outras coisas que serão através do princípio que Deus vai gerar, ou do seu princípio acerca de como agir e de como interpretar e fazer fluir a palavra de Deus. O que é bom, a vontade de Deus, que é boa, não será boa para todo mundo. Será boa para aqueles que já tiveram a sua mente renovada, que já tiveram a sua mente restaurada. Outra coisa, não será perfeito para todo mundo. A vontade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus de acordo com os conselhos dele, não serão perfeitos para todo mundo. Não serão. As pessoas encontrarão inúmeras falhas, as pessoas encontrarão inúmeras brechas, as pessoas encontrarão inúmeros pontos que considerarão injustos, que considerarão prisões, que considerarão falta de amor. As pessoas encontrarão, não serão perfeitos. A vontade de Deus, para quem não conhece a Deus, para quem não conhece a palavra dele, para quem não foi transformado pela palavra dele, não parecerá perfeita. E por último, e não menos importante, nessa sessão, é que não será agradável para todo mundo. Às vezes a vontade de Deus vai tirar a gente do conforto, vai tirar a gente da segurança e vai colocar a gente em uma situação de extremo risco. Essa situação não parece agradável para todas as pessoas. Essa situação não parece boa, não parece perfeita para todas as pessoas. Perfeito é viver a nossa vida gozando de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade, com bastante recurso, abundância de fama. Isso aqui é perfeito para o mundo. É isso que é perfeito com o mundo. Para Deus, não. Para Deus, o agradável, o perfeito para o mundo, o perfeito para Deus, quer dizer, o agradável para Deus, é se você estará ou não encaixado na vontade dele. E se a vontade dele, por exemplo, for que você morra na cruz, que como Jesus, isso aconteça. Pastor, isso é complicado demais, como que isso é agradável? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ergueu os seus olhos, viu a Deus e falou assim: Pai, não impute sobre eles esse pecado. Que é mais ou menos uma reprodução daquilo que Jesus falou na cruz. Entenda que a vontade de Deus não vai parecer agradável para todas as pessoas. Mas quem está no centro da vontade de Deus conseguirá viver de forma que até as consequências desprezíveis para o mundo, até as consequências mais aterrorizantes serão agradáveis. Por quê? Porque ele está no centro da vontade de Deus e entendeu em Deus que precisa agir daquela forma. Eu quero caminhar para o final e dizer para você que experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não vai ser para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Porque isso é condicional. Essa situação é condicional. Você vai ver um par aí escrito. Vai estar assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Então, para que eu experimente, o que eu preciso fazer? Eu preciso não me conformar e eu preciso ter minha mente transformada. Então, você só vai conseguir, de fato, experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você, de forma muito clara, não se conformar e transformar o seu entendimento à luz, novamente, da palavra de Deus. Não é daquilo que você acha. Não é daquilo que o seu professor da faculdade falou. Não é aquilo que o seu colega ou que o seu grupo de amigos diz. É da palavra de Deus. Você vai precisar dela para poder trazer esse entendimento e para conseguir isso, tá? Eu queria dizer que você deve viver, entender, pensar e agir de acordo com a vontade de Deus para que você possa experimentar a vitória que Deus tem para você, porque nós não conseguiremos chegar ao final que Deus deseja se não passarmos pelo caminho que Ele indica. Nós não conseguiremos usufruir do bem que Deus promete se não obedecermos aquilo que Ele nos manda fazer. Nós não conseguiremos exprimir uma identidade ou expressar uma identidade cristã, uma identidade de vida, se nós não vivermos isso. E isso está independente da idade. Você pode ser um junior, pode ser um adolescente, pode ser um jovem aí entre os seus 18 e 25 anos, ou já pode ser um jovem mais velho. A JBB, de forma muito gentil, abriu para nós que nós somos jovens até os 39 anos. Então, o pessoal aí que está depois dos 35, que já tinha perdido as esperanças, você ainda é jovem, de acordo com a JBB, ok? Isso denota uma coisa meio complicada pra gente, porque mostra que o processo de amadurecimento na nossa juventude está sendo muito tardio, e isso é bem complicado. Para a comunidade judia,
alguém era considerado um adulto após dos 30 anos de idade. E para a comunidade grega, após os 40, porque eles eram muito rígidos com a questão do conhecimento. Na questão judia, a gente pode ver que Jesus iniciou seu ministério após os 30 anos. E alguns teólogos, historiadores, dizem que ele iniciou depois dos 30 para que não houvesse dúvida em relação a tudo aquilo que ele dizia, para que ele tivesse credibilidade para poder falar como um adulto e não mais como um mancebo ou como um jovem. Então, você pode ser um junior ou pode ser um adulto já, ou um jovem aí com 35 a 39 anos, mas o que eu quero dizer para você é que não deixe ninguém desprezar você por ser jovem, mas seja padrão de conduta. Viva conforme o texto que nós lemos lá no início de Timóteo, que vai falar assim: não deixe que ninguém o menospreze ou o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis na palavra ou nas palavras, na forma que você diz, na forma que você fala, na sua conduta, no amor, na fé e na pureza. São infinitas e imensas as possibilidades de erro. São gigantescas as oportunidades que Satanás nos apresenta. Mas, acima de tudo, Deus e o Espírito Santo que habita dentro de você podem te ajudar a vencer qualquer dificuldade. Entregue o seu caminho na mão do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai transformar a sua história, ele vai transformar a sua vida. Ele vai fazer com que você seja de fato alguém que tenha a condição de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide do seu coração e que você seja de fato uma pessoa forjada e alterada por Deus. Eu quero orar contigo e após essa oração eu me despeço. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que essa palavra gere mudança de atitude para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pelo teu amor, pela tua infinita graça, tua grande misericórdia. Obrigado pelo Deus que tu és e pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Esteja conosco, nos ajude e nos abençoe. Nos faça, de fato, experimentar a vontade do Senhor. Nos faça, de fato, experimentar o amor do Senhor. Nos faça experimentar aquilo que o Senhor deseja para nós. Nos dê coragem de pagar preço. Nos dê coragem de buscar na palavra do Senhor a mudança do nosso entendimento. Nos ajude a entender isso e a fazer isso conforme a sua vontade. Nós louvamos a Ti e agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus de novas oportunidades. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Mais uma vez eu quero dizer muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Em Efésios 3, 20 e 21 diz: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Livro de Colossenses, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Deixando
Amém. Glória a Deus. Que a palavra de Deus fique guardada em nossos corações, para não pecarmos contra Ele. A Igreja Batista em Parque São Mateus e todos que estão nos ouvindo, orem por nós, jovens. Que o Senhor seja o nosso guia. O mês acabou, mas continuaremos a servir o nosso Deus. Continuaremos crescendo e nos colocando a dispor do Senhor. Queremos ser um instrumento dele para mudar o mundo perdido. Seja você também um instrumento nas mãos do Senhor. Que todos tenham uma ótima semana e que Deus os abençoe. Amém.